Pois olha, deveríamos comer variado, com muitas, ou seja, muitas vitaminas, muitos minerais. Como dissemos antes, os vegetais são maravilhosos. Cada um dos vegetais nos fornece nutrientes diferentes. Então, o que eu sempre digo é que comamos cores, diferentes vegetais de diferentes cores. E depois também que sejam da temporada e da região, porque já sabemos que muitos desses também contêm alguns tóxicos que, bem, também nos estão prejudicando. Mas bem, também não é preciso ser muito rigoroso no início. Com que os incluamos no começo, isso é suficiente. Depois também, como dissemos antes, as proteínas de grande valor biológico, o ovo, a carne, o peixe. O ovo foi muito demonizado, a carne foi muito demonizada, as carnes vermelhas que provocam câncer de cólon. No final, a carne, o peixe e os ovos são proteínas que precisamos, que estiveram toda a nossa vida na nossa alimentação diária e que não vão nos gerar um câncer por comer carne. O câncer é gerado por outras coisas das quais falaremos mais adiante. Então, bem, as gorduras que dissemos, é preciso comer gordura. Que tipo de gorduras? Pois, por exemplo, os frutos secos variados, tostados ou ao natural, o abacate, que também me parece uma gordura de muito boa qualidade, ou o azeite de oliva virgem extra, que é o que temos aqui na Espanha, que temos que priorizar também o produto espanhol e é de proximidade. E em relação ao tema dos carboidratos, que não nos faltem, pois os pseudo-cereais como o trigo sarraceno, a quinoa e depois tubérculos como a batata ou o inhame, que inclusive se pegarmos na batata e no inhame e os deixarmos, ou seja, os cozinharmos cozidos ou assados e os deixarmos esfriar pelo menos 12 horas, esse amido que contém os tubérculos se converte em amido resistente que passa intacto através de todo o nosso aparelho digestivo até chegar ao cólon, onde estão as bactérias revolucionadas, e então se alimentam desse amido resistente e geram ácido butírico ou butirato, que é um anti-inflamatório natural. Ou seja, imagina o que a forma de cozinhar os alimentos pode fazer, porque não é apenas o que comemos, mas como comemos. Depois gostaria de falar de receitas, falar de coisas mais específicas, mas antes poderias nos contar o que aconteceu na tua vida para que tivesses a inflamação ou estivesses tão atento ao que comemos? Sim, olha, eu me sentia péssima. Quer dizer, eu normalizava porque no final tinha dores de cabeça frequente, tinha umas alergias primaveris incríveis, que essa é outra das coisas que pode ser ocasionada por essa inflamação crónica intestinal. Pois Sérgio tem isso. Sim, eu tomei alguns comprimidos para alergia. Sim, pois eu tinha alergias primaverais que me deixavam péssima, muita congestão nasal, principalmente de manhã, também me causavam essas dores de cabeça, os olhos ficavam péssimos, coçavam muito. Bem, o típico de uma alergia, pois eu tinha muitas, então mudei minha alimentação e eu não tive mais alergia. Assim, é verdade que o típico, porque eu sou alérgica aos ácaros, e no final foi o típico que quando você vai a um hotel ou quando vai a um lugar que talvez esteja fechado e isso pode te dar, bem, espirrar e que os olhos coçam um pouco, mas não era como o que você diz, estar tomando antihistamínicos a cada 2x3 porque você se sente mal. Então, bom, eu me sentia assim. Depois eram gases desses que você não consegue segurar. Ou seja, eu nas palestras, digo assim, tal qual, gente, eu não conseguia segurar os peidos. Ou seja, era assim, porque no final é preciso normalizar isso. E aqui eu tinha vergonha de ir ao médico e dizer que não conseguia segurar os peidos, então não dizia. Então, eu acho que é preciso normalizar essas coisas. Eu tinha esse sintoma, era o principal que eu tinha. Depois, por exemplo, fezes pastosas ou diarreias. Isso não é normal, ter diarreia ou fezes pastosas. As fezes têm que ser como se fossem uma salsicha, lisas e marrons. Não deveriam ser de outra forma, nem ressecadas, nem com diarreias. A cor também é um indicativo? Claro, também te indica o fato se, bem, estás pior do estômago ou estás melhor. Normalmente, pois isso, a cor marrom escuro, que é a cor típica que devem ter nossas fezes, e isso, um aspecto liso e tipo salsicha e de uma só peça, e que não flutue no vaso, que tudo isso também é bastante importante. Se flutua é porque tens muitos gases acumulados, que também é importante. Sim, então, bom, eu sabia que minhas fezes não eram boas, tinha muitos gases, tinha alterações na pele, e chegou um momento em que meu marido foi quem me disse: Sandra, por que você não começa a aplicar o que aplica nos seus pacientes? Que era um pouco ver o que comia, ir tirando alguns alimentos, ir colocando outros, ver o que acontecia aí, e então foi que me dei conta de que era celíaca. Então, eu não sabia que era celíaca, foi tirar o glúten e começar a haver mudanças brutais. E já hoje em dia, pois isso, sou celíaca e como glúten e me sinto péssima, minha barriga incha.
Mas, claro, essa doença celíaca que eu não tinha diagnosticada me causou, bem, todos esses problemas digestivos de que falamos, e esse mal-estar, essa insônia, essa falta de concentração. Eu falava com as pessoas e era como se me custasse entender o que me diziam, o que me perguntavam. Tinha que pensar muito, assim como quando você está mal, que não está muito isso. Então, claro, no final eu percebi que isso não era normal e que tinha que melhorar ainda mais. Então comecei a focar na alimentação anti-inflamatória, porque eu consumia, bem, afinal de contas, pão, massa, arroz, bem tudo. Eu seguia uma alimentação mediterrânea como nutricionista, não é? Pois, no final, percebi que era necessário especializar-se um pouco mais nessa área da inflamação e que eu mesma podia melhorar. Então, eu melhorei. Como? Comecei a sentir-me super bem, comecei a aplicá-lo também nos meus pacientes e meus pacientes viam mudanças brutais. Ou seja, foi de ter talvez uma doença, uma pessoa e de repente dizer, não, Sandra, é que a doença se neutralizou. Ou seja, não se eliminou porque é difícil dizer, já não tens a doença. Mas já não tenho sintomas, minhas análises saem perfeitas. E você diz, como pode ser que eu... Ou seja, eu no início dizia... Como pode ser que eu possa ajudar as pessoas a fazer isso? Ou seja, me sentia bruxa, tal qual, porque eu digo, se não é com medicina, como posso estar fazendo isso apenas com alimentos? E agora sei que é possível. Por isso decidi também escrever o livro e que as pessoas pois soubessem. Eu acho que na Espanha 100% das casas têm pão, acompanhando as refeições. Depois, nos restaurantes, você vai e te servem pão. Sim. Ou seja, acho que o pão é algo que se percebe como normal e saudável e mediterrâneo, como você disse, mas que talvez esteja nos causando uma grande quantidade de gases ou más digestões, não é? Porque isso acontece? O que é que acontece já dentro do nosso corpo? Porque é que o corpo não quer que comamos pão? Sim, como você diz, no final, por exemplo, nos países asiáticos, colocam o arroz, mas aqui, por exemplo, colocam o pão e não falta pão na mesa. Então, o que eu sempre digo é que no final estamos consumindo muitos carboidratos refinados, neste caso. Também digo muito que, por exemplo, você não deixa um bebê consumir açúcar até os 2 anos. Agora está muito na moda o tema do baby led weaning e as crianças comem muito bem até os 2 anos. E a partir dos 2 anos já começam a dar talvez um pouco de açúcar, mas o pão é dado desde os 6 meses quando começam a comer. E isso as pessoas não interpretam como açúcar. Mas realmente, o efeito que o pão está fazendo no seu corpo é como se você tomasse açúcar. É uma farinha refinada. Se você o consome integral, não, hein? Mas se o consome refinado, é como se fosse um açúcar. Seu corpo gera esses picos de glicose no sangue, que a longo prazo, no final, geram essa resistência à insulina. Essa insulina também elevada, essa glicose elevada, que não somos capazes de armazenar nas nossas células e nos fornecer energia, devido a essa resistência à insulina. Então, sempre que comermos pão, tentar que seja de boa qualidade, pelo menos integral, e já se puder ser derivado dos pseudo-cereais, melhor. Então, também, outro dos problemas do pão é que normalmente é de farinha de trigo. A farinha de trigo está muito alterada ultimamente. Não é a farinha de trigo que havia antes. E o pão também não é o mesmo que o de antes, porque antes se faziam fermentações super longas. Então, esse pão não te afetava da mesma forma que talvez te possa estar afetando agora, que são fermentações muito curtas. Além disso, o pão que compramos normalmente no posto de gasolina, a típica baguete, que é deliciosa, bem, essa tem fermentações muito curtas, bem, nem fermenta. Então, claro, esse pão altera muito mais os picos de glicose no sangue. Então, temos que saber escolher bem o tipo de pão que estamos comendo. Recomendas que eliminemos o glúten, mesmo que não sejamos celíacos? Ou seja, analisaste como pode afetar uma pessoa que não é celíaca? Olha, eu sempre digo que não é que eu não recomende às pessoas consumir glúten, mas que se o reduzirmos, melhor. Porque no final, o glúten pode sim te inflamar se o consumires em excesso, que é o que me esqueço de dizer sobre o tema do pão. Estava pensando nisso e digo, tenho que dizer isso. Ainda bem que me perguntaste, porque é verdade que se tu consome uma vez, por exemplo, ao dia pão que contenha glúten, não vai acontecer nada, mesmo que seja refinado. Uma vez, ou uma vez por semana, comer um sanduíche não vai te fazer nada. Mas é verdade que se você está tomando café da manhã com pão, a meio da manhã pão, almoça com pão, lancha com pão e janta com pão, o que não é nada raro, no final está consumindo um excesso de glúten, que o glúten é uma proteína que custa digerir. Então, claro, as digestões são muito pesadas. Isso também notei, por exemplo, nós que trabalhamos muito pela manhã, é a nossa zona de maior concentração. Quando tomamos café da manhã, dependendo de quantos alimentos e da forma como os organizamos, temos digestões mais pesadas que nos fazem ter menos clareza mental. Que tipo de alimentos poderíamos escolher para ter digestões menos pesadas e que tivéssemos mais concentração os empreendedores?
Olha, o que eu faço, porque isso também acontece comigo e custa-me muito concentrar-me se vou com o estômago cheio e, sobretudo, dependendo do que como, eu sempre digo que a gordura, ou seja, é verdade que a digestão é pesada igualmente, há a gordura, porque o nosso corpo tem que fazer um esforço, mas ao mesmo tempo sacia e uma vez que tenha feito a digestão, já está. Ou seja, você esquece, o pico se mantém. Em contrapartida, você come um carboidrato e o digere facilmente, porque isso entra no corpo rapidamente. Mas é verdade que o pico de glicose que te dá, ou seja, te dá um pico de glicose para cima e depois desce até em baixo e depois tem que se estabilizar novamente. É como uma subida e uma descida de açúcar, o que faz o carboidrato. Então, se você quer consumir carboidrato, pode consumi-lo perfeitamente. Eu não estou dizendo a ninguém que não os consuma, mas o que eu digo é que se você consumir carboidrato, que seja sempre acompanhado de proteína ou de gordura de boa qualidade, para evitar que esse pico de glicose cause isso, essas subidas e descidas que não alteram a nível mental. Isso é o que faz com que fiquemos um pouco assim. Estou muito ativado, assim que como uma torrada, me ativo e tenho uma energia incrível, comeria mais 3 ou 4 torradas, mas depois me dá como uma queda, como uma sensação de peso e uma sensação de lentidão, que isso. Se o acompanharmos com uma boa porção, bem de verduras, mas no café da manhã, por exemplo, se não nos apetece comer uma salada, então, por exemplo, uns ovos grelhados e um abacate ou um bom fiozinho de azeite virgem extra já não nos acontecerá. Isso é muito interessante, de verdade. E uma pergunta, em relação também à bebida, ou seja, o café no café da manhã, como pode chegar a afetar? Também falando um pouco sobre a parte da inflamação. Sim, não, a mim, por exemplo, o café me agrada, desde que seja um café de boa qualidade. Quer dizer que seja um café de 100% torra natural e 100% arábica. Ou seja, que não seja um café desses descafeinados solúveis ou que seja um café desses que levam até açúcar, os típicos de cápsula, que não costumam ser uma boa opção. Então, se você toma café todos os dias, ou a primeira coisa que toma no dia é um café, que seja um café bom, que pelo menos... e também a cafeteira com a qual o fazemos também é importante. Que seja uma cafeteira, por exemplo, de aço inoxidável, dessas italianas, que no final o café seja o mais natural possível, ou esteja filtrado, o que também é importante. Mas quando o café já passa por filtros de plástico, isso também perde a qualidade do café e já nos afeta mal a nível tóxico. Para encontrar esse café, como o procuramos? Café da especialidade ou... Sim, pode ser de especialidade. Normalmente os de especialidade costumam ser sempre 100% torra natural, que é no que temos que nos fixar, e que seja 100% arábica. Pronto, com que olhemos isso é suficiente. Certo. E a cafeína, como deveríamos controlá-la e usá-la a nosso favor? Como sabemos se um café nos beneficia ou nos prejudica? O que eu sempre digo é ver como isso te afeta. Eu sempre dou o mesmo. E claro, eu sempre digo que devemos nos observar e conhecer nosso corpo e como ele está naquele momento. Quando eu estava inflamada, não sabia que estava inflamada. Agora aprendi a perceber qualquer coisa. Ou seja, noto uma mudança no meu corpo e digo, isso foi o salmão que comi esta manhã. Ou isso assim, eu acho que foi a batata. E normalmente agora já sei identificá-lo, mas antes não. Antes eu me sentia inchada e eu dizia, o que eu comi para estar inchada? Agora já conheço tanto o meu corpo que sei o que está me fazendo mal. Então, com o tema da cafeína, se eu tomo um café um dia e me sinto ativada, para que você vai tomar 2? Então, eu acho que é um pouco valorizar isso. Também te digo que o tema da cafeína, o corpo se acostuma facilmente. Então, as pessoas que tomam muito café no seu dia-a-dia e que já tomam 3 cafés ou 5 e não lhes faz efeito, que há muita gente assim, já são viciados em cafeína. Então, o que eu faço é dar-lhes uma pausa de 1 ou 2 semanas sem café e depois voltar novamente. E então já aí começam a ver novamente esse efeito e podem começar a validá-lo.